Olá, meus queridos, aqui estamos mais uma vez juntos para meditarmos na palavra do Eterno, dando continuidade ao tema, a língua sagrada. Hoje nós estaremos trazendo um pouco mais sobre a origem, em que momento a Escritura começa a falar sobre as raízes hebraicas, em que momento a Escritura começa a trazer luz para alguns personagens que se distinguiam como hebreus, como ivrim. Por que que há tanto esforço para escantear a língua hebraica? O que essa língua traz de riqueza para nós que não querem que nos apoderemos? Há um esforço aí feito especialmente pela teologia da Igreja Romana, que vem se perpetuando e exercendo muita influência ainda nos dias atuais, para tentar esconder verdades que estão na Escritura e que devem pautar a nossa fé. Então vamos começar, vamos ao que está escrito, vamos ao texto que se encontra em Bereshit, também conhecido como Gênesis, capítulo 14, versículo 13, que diz assim: Então um homem que havia escapado foi e contou o fato a Avram, o hebreu, o ivri. Avram, o ivri, ou Abrão, o hebreu. Nós sabemos que Avram era o nome que depois foi mudado para Avraham. O próprio Eterno mudou o nome desse homem que recebeu um chamado e foi o precursor da nação de Israel. Ele foi um homem fiel, um homem de fé e que trouxe para nós muitas promessas. Até hoje nós somos abençoados pelas promessas feitas a Avraham. Mas aqui neste texto, no momento em que Avraham ainda tinha o nome de Avram e estava peregrinando na terra de Quenã, ele recebeu um chamado, saiu lá de Ur dos Caldeus para vir para a terra de Canaã, para a terra de Quenã, e ali peregrinar, porque tinha uma promessa do Eterno. Ele vai receber a promessa de que a sua descendência herdaria aquela terra, que a sua descendência seria como as areias do mar, as estrelas do céu, e ele, se apoderando desta palavra, consegue marchar para essa jornada difícil, trabalhosa, mas quem tem fé vai longe. Então esse homem, ele era identificado, ele era diferenciado como hebreu. Havia algo que trazia para ele essa característica e que os moradores de lá o identificavam assim. Abraão não assimilou os deuses de Canaã, não assimilou as práticas, ele andava como um peregrino e ele preservava aquilo que o Senhor concedeu a ele e a sua linhagem que veio antes dele, que eram os segredos, os mandamentos e as leis do Eterno, que já eram conhecidas nesse tempo, e nós vamos mostrar para você aqui no nosso estudo de hoje. Abraão, ele continua a sua peregrinação, ele vai gerar o seu filho, o filho da promessa, Yitzhak. Yitzhak também vai continuar nessas jornadas, vai gerar a Yaakov. Ele vai ser o escolhido, embora tivesse um irmão mais velho do que ele. E Yaakov foi o escolhido do Eterno para dar continuidade ao seu projeto de estabelecer uma nação, um povo dele. As nações da terra, os povos da terra tinham escolhido os seus deuses, tinham escolhido as suas práticas, tinham escolhido as suas leis, seu modo de viver, mas o Eterno queria estabelecer uma nação dele, regida pelos seus mandamentos, andando segundo os seus caminhos, e ele estava através destes homens, né, colocando em continuidade esse projeto, este plano. E Jacob gerou a 12 filhos, que vieram ser, mais tarde, as 12 tribos de Israel. Um deles era Yosef. Yosef foi mandado para o Egito, porque os seus irmãos passaram a invejá-lo e venderam ele como escravo. Ele foi parar na casa de Potifar, o capitão da guarda de Faraó. Ali ele esteve trabalhando e ali ele era também identificado como hebreu. Ele também era identificado como ivri. Ora, que coisa interessante. Quando Avram esteve em Canaã, ele era identificado como ivri. Quando Yosef, já depois, já da descendência de Abraham, ele vai estar no Egito, ele também é identificado como hebreu, como ivri. Existia algo diferente nesses homens, nessas pessoas que andavam não conforme o costume das nações, não tinham o mesmo linguajar das nações, não tinham as heranças das nações, mas guardavam algo que o Senhor tinha conferido a eles e eles estavam andando nesses caminhos. E Yosef é identificado assim. Um texto que é muito significativo foi o momento em que Yosef se tornou o governador do Egito, porque o faraó teve um sonho, ninguém podia interpretar esse sonho,
E o copeiro dele lembrou-se de alguém que estava na prisão. Yosef parou na prisão. Ele esteve como escravo, depois, por causa da mulher de Potifar que colocou os olhos nele, né? Ele acabou na prisão, acusado injustamente, né? E parando ali na prisão, ele também deu fruto ali, ele interpretou o sonho do copeiro, e agora o copeiro se lembrou dele. E olha como ele vai se referir diante de Faraó, que também queria alguém que interpretasse o seu sonho, não encontrava ninguém. O copeiro se lembrou de Yosef e agora vai falar a um jovem. Capítulo 41 do livro de Bereshit, versículo 12. Um jovem hebreu, um jovem ivri, servo do capitão da guarda, estava ali conosco, ou seja, na prisão. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou para nós, a cada um conforme o seu sonho. Então Faraó mandou chamar a Yosef e o fizeram sair rapidamente da prisão. Ele se barbeou, mudou a sua roupa e se apresentou a Faraó. Agora, o ivri Yosef estava se apresentando diante de Faraó e estava ali para interpretar o sonho que ninguém mais poderia interpretar. Mais uma vez, a escritura identifica dessa forma um personagem importantíssimo na história do povo de Israel. Yosef foi um homem fiel, um homem de visão. Inclusive, ele sabia da promessa de que um dia eles voltariam para Canaã para receber aquela terra que seria dada por herança à descendência de Abraão. E quando ele estava perto de morrer, inclusive, ele fala para os israelitas que não deixassem os ossos dele ali. Quando chegasse o momento do retorno, transportassem também os ossos dele para a terra de Canaã. Era uma visão extraordinária. Mas vamos então parar para refletir um pouco o que havia de tão especial neles que eles eram identificados desta forma. Ora, Abraão, que veio lá de Ur dos Caldeus, não era chamado de caldeu, mas ele era chamado de ivri. Yosef, que cresceu no tempo da peregrinação ali dos seus pais, que estiveram ali em Canaã, peregrinando, viveram uma vida ali difícil, né, de peregrinação, mas Yosef não é chamado de cananeu, ele é chamado de ivri, de hebreu. O que vem a ser isso? Vamos observar como esses homens viviam. Voltar agora um pouquinho, voltar para Abraão, no capítulo 18 de Bereshit, diz assim: porque eu o escolhi, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua futura descendência que guardem o caminho de Iá, para praticarem retidão e justiça, a fim de que Iá realize na vida de Abraão o que disse a respeito dele. Então, são palavras que estão sendo ditas a Abraão, pelo próprio Eterno, falando do seu compromisso de passar para a sua descendência esse caminho, andar nos caminhos do Eterno. Exatamente por isso que eles eram diferentes. Eles não andavam segundo o caminho dos povos, eles não andavam segundo os costumes dos povos, eles não andavam segundo os deuses das nações, mas eles andavam no caminho de Iá, no caminho do Eterno. Então, Abraão também tinha este compromisso de passar para os seus filhos, e o próprio Eterno está dizendo aqui: olha, eu sei que ele vai ensinar às gerações futuras. E é por isso que quando Abraão é identificado como hebreu, lá na frente nós vemos Yosef. Passou Yitzhak, passou Yaakov, Yosef ainda era identificado como ivri, como hebreu. Voltando um pouco, adiantando um pouquinho mais, nós vamos ver aqui em Bereshit, Gênesis, capítulo 26, versículos 4 e 5, mais uma vez falando sobre Abraão, diz assim: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas estas terras, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dela. Porque Abraão obedeceu a minha voz, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. As minhas leis, ou a minha Torá, as minhas Torot. Torot é o plural de Torá. Então vejam que Abraão, ele já andava nos preceitos, nos estatutos, nos mandamentos do Senhor. E não tinha surgido ainda Moshe. O Senhor ainda não tinha constituído a nação de Israel. Não tinham chegado ao pé do monte de Sinai para ouvirem os mandamentos do Eterno. Mas antes já existiam esses mandamentos. E Abraão era o portador destes segredos, dessas revelações, dessas leis. Abraão vivia como um hebreu, como um hebreu. Ora, está ficando instigante a questão, né? Está ficando um tantinho mais instigante.
Observe que, voltando agora para o capítulo 10 de Bereshit, para a gente entender de onde é que vem essa palavra hebreu, vamos ver aqui o que está escrito acerca dos ancestrais de Abraão. Estas são as gerações dos filhos de Noa. Noa, aquele que fez a arca, colocou ali a sua família e conseguiu salvar da destruição do dilúvio. Essas são as gerações dos filhos de Noa, Shem, Ham e Iéfet. Seus filhos nasceram depois do dilúvio. E no capítulo 10 ainda, versículo 21, fala que Shem, pai de todos os filhos de Ever, irmão mais velho de Iéfet, também gerou filhos. Por que eu trouxe esse versículo? Porque Ivri, ou hebreu, vem exatamente deste personagem aqui, Ever. Ever. E aqui há um destaque, inclusive, embora Shem não fosse o pai diretamente, né, de Ever, porque ele tem ali um outro filho que é Arpachshad, e depois vem a geração de Ever. Então, Ever, na verdade, era neto de Shem, mas há um destaque aqui para Ever, porque é Ever que vai, né, atravessar aquele tempo, inclusive, da divisão das línguas, onde cada nação escolheu os seus caminhos, escolheu o seu Deus, mas os filhos de Ever, como é que foi com os filhos de Ever? Exatamente daí que vem a expressão hebreu. Porque o Eterno queria que as suas leis, os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus caminhos fossem preservados. E era necessário que houvesse uma linhagem de homens comprometidos com ele, homens que estivessem realmente vivendo experiências com o Eterno e obedecendo os seus mandamentos. Estes homens é que dariam continuidade ao projeto do Eterno. Por isso que o Senhor chamou Abraão. Por isso que Yitzhak foi fiel também. E Yaakov, que é muitas vezes injustiçado aí com algumas palavras negativas ditas a respeito dele, mas Yaakov foi um homem comprometido com o projeto do Eterno. Yosef, que também era hebreu, também era ivri. E uma das questões mais importantes que a gente precisa ter em mente para a transmissão de um conteúdo, de uma mensagem, é a língua. A língua, o idioma. A gente sabe que as línguas das nações, dos reinos, elas vão ter ali as suas culturas, as suas influências de idolatria, de mitologias, de uma série de coisas que são as práticas daqueles povos que vão contaminar a sua língua. Agora, a linhagem dos fiéis vai ter uma característica, vai ter aqueles segredos, aqueles mandamentos, aquela língua, aquela identidade que vai diferenciá-los. Abraão em Canaã era diferenciado, ele era hebreu, ele não assimilou a cultura de Canaã. Também não carregou consigo a cultura dos caldeus. Não, ele não era identificado como um caldeu, ele era identificado como ivri. Yosef estava no Egito, mas não assimilou. E você vai perceber o seguinte: o povo de Israel também. A nação, ainda que não tivessem sido constituído nação, você vai observar lá no começo do livro de Êxodo, lá no capítulo 2, quando o rei de Faraó, algum novo rei que não conhecia Yosef, depois que Yosef morreu, aquela geração passou, surgiu um novo rei que resolveu escravizar aquele povo. E ele vai ordenar que as parteiras hebreias, que o povo hebreu que ainda mantinha essa identidade, que ainda conservava essa diferença, mesmo estando no Egito. E olha que eles passaram 400 anos, um pouco mais do que isso, mas arredondando 400 anos no Egito, e eles voltaram. O Senhor tirou com a mão forte, enviou Moshe, conduziu pelo deserto, levou ao pé do Monte Sinai, e quando ele chega ao pé do Monte Sinai, ele fala ao seu povo, e ele fala em que língua? Em que língua é registrada a Torá do Eterno, os mandamentos do Eterno? No hebraico. Passaram 400 anos no Egito, mas a língua deles não era a língua egípcia, mas era a língua hebraica. E vocês vão observar que o próprio Senhor, o próprio Criador, ele vai escrever em tábuas de pedra aquelas 10 palavras conhecidas como 10 mandamentos, e o Senhor escrevendo. Ele vai escrever em que idioma? No hebraico. Vocês percebem a importância disso? Isso não se fala quando entram essas discussões teológicas, porque a palavra do Eterno não é tida como uma fonte essencial para estabelecer a verdade. E aí a gente precisa estar atento ao que está escrito para alicerçarmos a nossa fé em algo sólido, que é a palavra do Eterno, que é viva e dura para sempre. Então nós vemos aqui que o povo de Israel ainda
mesmo depois de 400 anos no Egito, se identificava como hebreu, carregava consigo aquela herança, inclusive vão clamar em cima da promessa feita a seus pais, e o Eterno vai ouvir o clamor e vai tirá-los do Egito e vai conduzi-los para formar uma nação. Ao pé do Monte Sinai vão receber as leis, os mandamentos, vão receber experiências, vão ter experiências com o Eterno e vão se tornar uma nação. Vai passar o tempo dos juízes e eles estão lá falando hebraico. Vai passar o tempo dos reis e eles estão lá falando hebraico. Infelizmente, a nação ela vai entrar em declínio, em decadência por causa do afastamento dos mandamentos do Eterno. Eles vão quebrar a aliança com o Eterno. E o reino vai se dividir em dois, vai ter reino do norte, reino do sul. O reino do norte, que eram as 10 tribos, vão ser levados cativos e nunca mais vão se restabelecer como nação. E o reino do sul, conhecido como Yehudá, vai ser levado para Bavelo, para o exílio em Bavelo. E como estava profetizado já pelo profeta Irmiarro, Jeremias, duraria 70 anos. 70 anos seria o período do cativeiro do babilônico. E tem aqui esse texto para a gente conferir. Irmiarro ou Jeremias, capítulo 25, versículo 11, diz: toda esta terra se tornará em desolação e ruína, e essas nações servirão ao rei de Bavelo, Babilônia, durante 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a maldade do rei de Bavelo e a sua nação, diz Iá. Também tornarei a terra dos babilônios em assolação para sempre. Então você vê aqui que o Senhor já tinha determinado, inclusive, a sentença sobre Bavelo por conta das suas maldades. Eles foram usados pelo Eterno, sim, para cumprir os juízos por causa dos pecados cometidos em Yehudá, o reino do sul. Mas o Senhor também não deixou impunes os muitos pecados que eles também cometiam. Era uma nação extremamente idólatra, cheia de adivinhação, feitiçaria, coisas que eram altamente reprováveis pelo Eterno. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui com este fato? Eles passaram 70 anos naquele exílio. E quando o Senhor retirou aquele povo de lá, ele retirou os figos bons. Há uma profecia em Irmiarro ou Jeremias que fala sobre esses figos bons, aqueles que podiam ainda ser restaurados, que podiam dar continuidade ao projeto do Eterno, foram retirados. Os que ficaram, os que não foram levados para o exílio, ficaram para a espada, para a fome e para a praga. Então eles pereceram. E estes que podiam ser salvos, eles viveram em Bavelo sabendo que o cativeiro demoraria 70 anos. Aquele exílio não duraria para sempre, seriam 70 anos. E o que Daniel, por exemplo, que foi um dos cativos, e os companheiros dele fizeram? Eles se mantiveram puros para o Senhor, não quiseram se contaminar com as idolatrias, com as feitiçarias que se praticavam em Bavelo. Assim também Ezra, conhecido como Esdras, o sacerdote, Nehemiá, que era copeiro, inclusive, serviu como copeiro e também foi um servo do Senhor, que cooperou muito com a restauração das muralhas de Jerusalém. Muita história aqui para a gente contar. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: foram 70 anos. Vocês lembram que o povo de Israel passou 400 anos no Egito e não perderam a sua língua. Voltaram para Canaã falando hebraico. Agora o povo que sabia que o cativeiro duraria 70 anos, trocaria a sua língua, a língua hebraica, permitiria que fosse substituída pelo aramaico, herdado de Bavelo, uma nação extremamente contaminada com idolatrias, feitiçarias, com a cultura toda pervertida aos olhos do Eterno. O povo judeu teria aberto mão de falar a língua na qual ele recebeu as revelações, os mandamentos, os segredos do Eterno, para assimilar o aramaico, a língua dos seus opressores. Mesmo que o espaço de tempo de 70 anos, enquanto lá eles passaram 400 anos, e aqui eles passaram 70 anos, eles perderam a sua língua. Não é o que está escrito. E a gente precisa ter a palavra do Senhor como norte. Você vai ver que a providência daqueles que foram para o cativeiro, inclusive, olha só o que fala sobre Esdras, né? Ou Ezra. Diz assim: ele partiu de Bavelo no primeiro dia do primeiro mês e chegou a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês, acabado o cativeiro.
houve o decreto para retornarem, e é preciso que a gente também perceba que nem todos retornaram. Muitos preferiram ficar onde estavam, já estavam confortáveis, né? Já tinham se estabelecido. Quem resolveu voltar eram as pessoas que estavam realmente comprometidas com o plano do Eterno, porque era um trabalho muito árduo, começar do zero, ver aquela devastação e não tinha nada, tinha se transformado num deserto. E eles tiveram essa iniciativa de cumprir a vontade do Senhor, de voltar para reedificar um tempo muito difícil. Estas pessoas que retornaram, elas teriam assimilado o aramaico, herdando aí as influências culturais dos babilônios. Seria assim a escolha de Ezra, por exemplo, o sacerdote? Olha o que Ezra estava fazendo, graças à boa mão do seu Elohim que estava sobre ele. Porque Ezra tinha preparado o seu coração para buscar a lei de Yah e para cumpri-la e para ensinar em Israel estatutos e juízos. Essa lei foi registrada em quê? Em hebraico, em aramaico? Como é que foi? Foi em hebraico. E Ezra sabia perfeitamente da importância de manterem a sua identidade, de manterem-se carregando aquilo que desde Shem, desde Ever, desde Avraham, desde Isaac e Yaakov foi preservado e identificava aquele povo, aquela nação. Andavam nos caminhos, nas leis do Senhor. E tinham esse diferencial, carregavam consigo. Ezra sabia, ele era um estudioso da Torá, ele sabia quais eram os caminhos de Avraham. Agora, existe um esforço para fazer com que as pessoas creiam que o povo de Israel, este povo, esses homens remanescentes fiéis, corajosos, que voltaram, há um esforço para fazer você acreditar, nós acreditarmos, que eles escolheram a língua aramaica. Que eles escolheram uma outra língua que não aquela língua que o Senhor falou com eles, que os identificava enquanto nação. Todos nós sabemos da importância da língua para um povo, né, para a identidade de um povo. Então, eu estou trazendo luz aqui a esse histórico, porque a partir de Ezra vai se continuar esse trabalho de edificação, preparando para a vinda do Salvador, a vinda do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E aí, no tempo do Senhor, pergunto, qual era a língua que era falada? No vídeo passado, nós mostramos Shaul falando aos judeus, falando àquela multidão que vinha de toda parte do mundo para celebrar as festas em Jerusalém, e ele falando em língua hebraica e se fazendo entender. Mas é preciso estar alicerçado na palavra para você poder se posicionar e se apoderar dos segredos. Há questões importantíssimas, inclusive sobre questões fundamentais da nossa doutrina, do nosso ensino, que precisam estar. Você só consegue chegar à profundidade quando você está lá, atento ao que o hebraico revela. A gente vai ficar por aqui, porque já falamos bastante coisa nesse vídeo, e nós vamos dar continuidade a esse tema. É um tema importante. Quanto maior o esforço para ocultar informações importantes, segredos relevantes que estão na palavra do Eterno, a gente percebe que mais devemos nos esforçar para alcançar esses segredos. Então, busque o Senhor. Você ainda não está com entendimento aclarado a respeito do assunto? Vai na fonte da verdade. Pede ao Espírito Santo, pede ao Senhor que te conduza, porque Ele vai te guiar aqui na palavra, na Escritura, para que você possa andar de fato pela fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Eterno. A gente fica por aqui, mas fica mais uma vez um incentivo para você compartilhar esse vídeo. Faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas, desperte a mais pessoas. Você se inscreve também, aciona a notificação, deixa o seu like. Isso não é simplesmente para transformar o canal em mais relevante, mas para fazer a mensagem chegar mais longe. Então essa é a sua missão e nós voltaremos a este tema com mais conteúdo, com mais palavra, mais do que está escrito. Que o Senhor te abençoe e fique na graça do Eterno.